Graça e paz, meus irmãos. Convido para que você abra sua Bíblia em Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, nós leremos dos versículos 24 a 37. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, dos versículos 24 a 37. Diz assim a palavra do nosso Deus, Daniel capítulo 4. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas, como aos bois, e serás molhado de orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se juntou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, e eu clamo a ti para que nos ensine a respeito daquilo que o Senhor detesta, que é a soberba, que é o orgulho, ego inflado. Pai, ensina-nos a nos humilharmos diante de Ti, ensina-nos a entender que somos servos do Senhor, ensina-nos a olhar para Jesus Cristo como nosso grande exemplo. Pai, nos oriente nesse momento, nós oramos no nome santo de Jesus, amém. Tem certas coisas escondidas no nosso coração, que nós não prestamos muita atenção, mas estão ali guardadas. A gente não para muito para ficar pensando nelas, mesmo que nós a neguemos. E eu estou falando aqui a respeito
do orgulho. Mesmo que nós não venhamos assumir que somos soberbos, que nós somos orgulhosos, prepotentes, mas lá no fundo do nosso coração, a Bíblia nos fala e afirma que nós somos. E coisas pequenas nos ajudam a perceber isso. Por exemplo, não sei se você já teve a seguinte cena, já viveu isso, de estar num restaurante, em algum lugar, e você levanta a mão para o garçom. E parece uma lei da repulsa, né? Quando você levanta a mão, ele olha para o outro lado. E aí o que a gente faz? Você fica esperando lá? Geralmente a gente fica meio constrangido, né? Levantar a mão, ele... A gente fica meio constrangido com uma cena tão boba como essa, né? Ou então, quando você escorrega e cai. Até que o escorregar já é ruim, mas quando cai, e aí esses dias a gente estava ouvindo um rapaz falando que geralmente a pessoa quando cai, ela não simplesmente se contenta em levantar, bater a poeira e seguir, ela tem que justificar por que ela caiu, e aí levanta, oh, buraco, oh, gente, né? Falhou a perna aqui, né? O ciático foi para o chão. Ele não simplesmente fica quieto, levanta e vai embora. Por quê? Porque muito provavelmente é um ego que foi ferido. A gente não gosta de se humilhar dessa maneira. Está vendo como em pequenas coisas a gente vai percebendo nuances do nosso coração que a gente às vezes não para pensar sobre isso. Mas eu queria que a gente pudesse meditar a respeito do que a Bíblia tem para dizer para nós, e principalmente aqui nesse texto, onde Nabucodonosor foi tratado de uma maneira muito especial, até que ele reconhecesse quem era o Senhor da vida dele. Só para a gente entender um pouquinho melhor essa história aqui, porque que nós chegamos nesse capítulo 4, a história começa dizendo, lá no primeiro capítulo de Daniel, Nabucodonosor invadindo o povo, a terra do povo de Deus, levando esse povo embora, cativo. Então tem a história que eles não se misturaram lá com as iguarias do rei, tomavam só água, e depois de um tempo Deus os preservou, eles eram mais vistosos, mais inteligentes, e Deus deu dons àqueles homens, inclusive para Daniel, de interpretar e saber sonhos e visões. E então o rei tem um primeiro sonho, Nabucodonosor, e era um homem poderoso, era um homem chefe de um grande exército, ele realmente tinha construído a grande Babilônia, a grande nação que existia naquele tempo. E então ele tem um sonho que ficou atordoado. Ele disse: olha, eu quero que venha gente aqui que vai descobrir o que eu sonhei, e eu quero que interprete. Então vem gente, não sabe, não conhece, e Nabucodonosor ia mandar matar todo mundo, e até que vem Daniel. Surge Daniel, falando: então traz isso aí, nossa última esperança aqui. Então vem Daniel, fala o que era o sonho, interpreta, falando assim: olha, você sonhou com uma grande estátua, não é? Que tinha uns pés lá meio frágeis, e então vem uma grande pedra e derruba. Rei, eu lamento informar, mas sabe quem é essa grande estátua que vai cair? É o Senhor. Ele fica meio atordoado, e você acha que Nabucodonosor aprende diante disso, né? Porque o texto fala que ele se prostra perante Daniel e fala: gente, esse Deus desse homem é poderoso, louvado seja esse homem. Passa um tempinho, o que Nabucodonosor faz? Ergue uma estátua dele, e faz um decreto para que todas as pessoas agora, diante da trombeta que soasse, teriam que se prostrar. Vê um episódio então, que Daniel e seus amigos não se prostram, são lançados na fogueira, eles são libertos, são livrados dessa fogueira. Então diante disso, novamente Nabucodonosor fala: esse Deus é magnífico, esse é grande. Mas passa um tempo, Nabucodonosor tem um segundo sonho, e agora ele conta o que era, um sonho de uma grande árvore frondosa, com galhos muito fortes, com folhas exuberantes, e essa árvore produzia uma grande sombra, os animais vinham para se deitar e ali ter um pouco de refúgio embaixo dessa árvore. Mas então ele vê uma voz vindo do alto e fala: derruba essa árvore, afugenta esses animais, tira tudo, aliás, só deixa uma cepa, deixa só um pedacinho aí, porque essa árvore vai voltar a crescer. Então Daniel, eu sei o que é isso. Deus revela para ele, ele diz: eu queria muito que fosse com os inimigos, mas sabe quem é essa árvore? É o Senhor, e vai ser cortada. Arrepende enquanto é tempo, para de fazer o que o Senhor está fazendo, maldade aí com os pobres, tudo que o Senhor tem feito, arrepende porque ainda é tempo. Aí Nabucodonosor aprende a lição. Vai lá para o versículo 29, capítulo 4. Ao cabo de 12 meses, olha só, que se passou um ano após esse alerta,
E diz: passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele não tinha nem terminado de falar, surge uma voz e diz: Nabucodonosor, seu reino passou, e agora você vai ser cortado. E tudo aquilo que foi prometido, interpretado naquele sonho se cumpre. Agora ele tem um momento de loucura, ele vai pastar com outros animais, o seu cabelo cresce, as unhas grandes, uma coisa muito estranha que acontece, mas então depois ele cai em si. E é um texto muito perspicaz aqui no versículo 34. E olha que é o próprio Nabucodonosor narrando isso daqui. Ele diz: mas ao final daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, louvei, glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. E depois ele vai terminar dizendo lá: e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Olha só que coisa interessante, porque não foi um tratamento qualquer. Deus pesou a mão sobre esse homem, mas mesmo diante de uma situação tão humilhante, tão constrangedora, o que ele faz logo após ser restaurado? Ele olha para o céu, louva e agradece a Deus. Isso aconteceu porque existia dentro dele, existe algo de nós, algo que é mal, algo que corrompe o nosso ser, algo que transforma a nossa vida em algo que a gente não quer, e isso é o orgulho. E nós vimos que em pequenas coisas a gente pode perceber que nós temos um coração com o ego inflado. Sinal disso é esses constrangimentos que a gente passa quase todos os dias aí, situações tão pequenas. Mas ao ler esse texto me vem duas perguntas aqui que eu queria que a gente pudesse pensar nessa noite, meditar nessa noite. A primeira delas é: por que Nabucodonosor agia daquela forma? Mesmo tendo sido alertado, mesmo sabendo quem era esse Deus de Daniel, mesmo tendo passado por todas aquelas coisas, por que ele agia daquela forma? Segundo, por que Deus agiu assim, de uma forma tão pesada com aquele homem? Então, em primeiro lugar, por que Nabucodonosor agia daquela forma? A resposta é: porque essa é a maneira natural do ego agir, essa é a condição natural do nosso ego. E perceba que essa história começou muito antes de Nabucodonosor. Isaías capítulo 14 vai mostrar e narrar para nós uma história de um ser criado, que era o braço direito de Deus, mas um dia ele disse: eu quero subir acima das estrelas, eu quero ir acima das estrelas, na verdade eu quero ser igual a Deus. Sabe o que eu estou falando? Satanás. Essa história começou lá. Então Deus agora fala: ô estrela da manhã, um adjetivo que depois é usado para Jesus Cristo, mas ele diz: ó estrela da manhã, eu vou te lançar longe daqui, você vai cair por conta da sua soberba. Mas então, não satisfeito, vem tentar homem e mulher, pecado entra na raça humana, e agora todos nós corrompidos por causa desse mal. Claro que é o pecado, mas nós estamos falando de uma maneira muito especial que o texto trata aqui, a respeito do orgulho. E eu quero usar aqui algumas palavras do Timothy Keller, no seu livro Ego Transformado, que vem trazer 4 características para nós a respeito do ego humano. Em primeiro lugar, que esse ego é vazio. Esse ego nosso que é super inflado, ele é vazio, porque de manhã nós cantamos: quão grande é o meu Deus, e nós falamos da imensidão, da infinitude desse Deus, e é esse Deus que agora habita em nós através do seu Santo Espírito. Mas um coração inflado, orgulhoso, quer substituir a glória que é devida a esse Deus agora por qualquer outra coisa, substituir o lugar de Deus por qualquer outra coisa. E agora esse Deus infinito que ocupa o nosso ser, substituído por qualquer coisa pequena, esse ego nosso é vazio, porque vai sobrar muito espaço lá, ele jamais vai ser preenchido, jamais, porque esse lugar é reservado. Então esse ego fica quicando de um lado para o outro,
Mas ele não só vazio, mas ele também é dolorido. O nosso ego é inflado, ele dói. Isso acontece porque algo de muito errado com ele. E dificilmente nós atravessamos um dia sem nos sentirmos esnobados, ignorados, sem achar que a gente fez papel de bobo, a gente se sente atormentado. Isso é dolorido, porque se alguém passa na minha frente e não me cumprimenta da maneira como eu acho que ele deveria me cumprimentar, eu já fico chateado. Se alguém me trata e fala alguma coisa para mim de uma maneira que eu acho que não deveria, eu já fico chateado, porque meu ego é dolorido. Se alguém faz algo, me atende, ou qualquer coisa que não está à minha altura, meu ego dói. Mas ele também, além de ser vazio, doer, ele é muito atarefado. Ele faz tudo para ser notado. E como que ele age dessa forma, fazendo tudo para ser notado? Através de comparações. O tempo inteiro nós estamos nos comparando com outras pessoas. Ao invés de a gente entender quem nós somos diante de Deus, agora eu quero comparar. E sempre vai ter alguém melhor que eu. Sempre. E isso dói. E o ego o tempo inteiro trabalhando. O tempo inteiro trabalhando. A gente vai ver como que essa questão de soberba influencia o mundo. E nós somos influenciados por isso, dizendo, eu preciso ser o melhor. Por quê? É porque eu sou bom. Mas quando eu encontro outra pessoa que é melhor do que eu na minha área, isso já é motivo para me entristecer. Mas além disso, esse ego também é frágil. Porque por mais soberbo que eu seja, por mais inflado que ele esteja, ele não dura muito. Porque pode perceber, por mais soberbo que você seja, uma pessoa seja, vai passar um tempo, ela se entristece. Porque aquilo que ela tanto desejava, às vezes, tanto queria para si, agora ela tem. Mas aquilo jamais vai satisfazê-la. Então é extremamente frágil esse nosso orgulho, o nosso ego. Há cerca de uns 3 meses, uma luminária lá do nosso quarto estragou. A lâmpada não estava funcionando. Eu bati lá no interruptor, a lâmpada deu uma melhorada e apagou. E geralmente o que a gente faz com coisas que estão estragadas? O que você faz com o controle remoto quando ele estraga? Ou você aperta ou começa a bater nele, socar ele em algum lugar, agora isso aqui vai voltar. E foi o que eu fiz. Subi lá na cama, dei umas pancadas nele lá e ele voltou. Mas logo em seguida ele estragou de novo. E aí o homem é bom, ágil para resolver as coisas. 2 meses depois, eu chamei o eletricista. Ficou sem luz lá no quarto durante esse tempo, ligava do banheiro. 2 meses depois, o homem é bom para resolver essas coisas, né? Vou falar, não precisa ficar cobrando a cada 6 meses, né? Para fazer. Mas foi lá, 2 meses depois, eu chamei o eletricista, porque eu já tentei, na minha ignorância elétrica, que eu não entendo nada da cidade, não entendo, falei, vou chamar o eletricista, porque eu não consegui resolver, sou o homem da casa, vai lá. O rapaz chega, ele desmonta a tomada e começou a falar algumas coisas, olha, porque a eletricidade vibra, e é perigoso, tá meio frouxo algum parafuso, pode ser isso. Ele aperta, não, isso aqui está tudo ok. Vai na outra lá, não, está tudo ok isso aqui. Deixa eu ver aqui. Mediu lá a corrente, tudo e tudo ok. Ele falou, rapaz, não sei. Você tem uma lâmpada nova aí? Eu falei, tenho. Pega lá. Pegou, rosqueou a lâmpada e falou, liga aí. Eu liguei. E adivinha o que aconteceu? A luz ligou. E aí aquela situação embaraçosa, né? Eu lá comigo, ego inflado, né? Homem. Se não fosse ele ali desmontar aquele interruptor ali, claro que não ia funcionar. Se ele não vai com aquela pecinha, ele está achando o quê? Lâmpada. E ele percebendo aquela situação constrangedora, ele falou, não fica assim não, esse é o meu trabalho mesmo, né? Me chama, sempre precisar me chama, não precisa ficar constrangido. Outro dia eu fui numa outra casa também, um cara lá falou, o chuveiro não esquenta, é porque não estava ligado na tomada. Então assim, fica tranquilo que, né? É assim mesmo. Eu falei, tranquilo. Isso é para mostrar que a gente é assim. O ego nosso é assim.
Essa é a condição natural do nosso ego. O homem é bom para isso também. Outro exemplo aí, carro quando estraga. Carro estraga, o homem vai lá, abre o capô, dá uma olhada, fecha o capô e vai tentar de novo. É como se as peças, né, olhassem para ele e falassem: olha, ele viu a gente, ele viu, vamos funcionar. Mas não, ele abre de novo, não contente, não entende nada de mecânica de carro. Abre de novo, né, bate, fica mexendo nas peças e vai tentando a terra e a bateria. Aí ele chama alguém. Está percebendo que são coisas simples do nosso dia que revelam quem nós somos? Essa condição natural, e Nabucodonosor agiu daquela forma, prepotente, falar: oh, homem ruim, né? Não, nós somos ruins também, nós somos assim. Ele, porque tinha uma proporção muito grande, falou: gente, eu sou bom. Às vezes nós falamos: eu sou bom. Essa é a condição natural do ego humano. Mas a segunda pergunta para a gente pensar é: por que Deus agiu daquela forma? Nós já vimos que Nabucodonosor agiu assim porque ele é assim, isso é a condição natural do ser humano. Mas Deus, por que agiu assim? O que há de tão ruim com o orgulho? Afinal, existem algumas pesquisas que mostram que essa é uma característica que pode ser muito boa. Peguei uma reportagem da Super Interessante, 2016, e o título é: soberba, o pior dos pecados ou a maior das virtudes? A soberba virou o jogo e hoje é tão bem vista que é considerada uma das características dos vencedores. Soberba agora já não é tão ruim, é característica dos vencedores. Mas contra isso, existem alguns textos bíblicos que nos mostram o que Deus sente com alguém que tem o coração orgulhoso. São muitos, mas eu peguei só 2 aqui. O primeiro deles é Provérbios 6, não precisa abrir não, que é um texto bem curtinho. Provérbios 6, versículo 16, que diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª Ele abomina. Sabe qual que é a primeira característica? Olhos altivos, gente soberba, arrogante, cheia de si mesmo, com ego inflado. Deus se aborrece. E um outro texto que inclusive nós já tratamos aqui certa vez, 1 João capítulo 2, que diz, versículos 15 e 16: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Gente, se essas coisas que estão presentes no mundo, concupiscência, desejo desenfreado da carne, dos olhos e soberba da vida, o amor do Pai não está sobre essas coisas, o que está? É o ódio de Deus. Porra, não tem o ranço de Deus sobre essas coisas. Deus odeia olhos altivos, coração orgulhoso, soberba. Deus odeia. E por que Ele odeia tanto isso? Porque o orgulho é quando os seres humanos pecadores desejam prestígio e a posição de Deus e se recusam a reconhecer a sua dependência dEle. Vou repetir isso daqui: orgulho é quando os seres humanos pecadores desejam prestígio e a posição de Deus e se recusam a reconhecer a sua dependência dEle. A gente pode ver o contrário, como Deus trata um coração humilde. Em Isaías 66, versículo 2 diz: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Resumindo aqui em outras palavras, Deus falando com o seu povo Israel. Israel se orgulhava porque eles tinham a lei, eles tinham o templo e era o povo escolhido do Senhor. Mas era um povo que até falava com os lábios, mas o coração estava longe. E agora Deus, sabe esse coração orgulhoso de vocês? Sabe para quem que eu vou olhar? Para aquele que é abatido de espírito, que treme da minha palavra, aquele que se humilha, aquele que é humilde perante mim. Você é orgulhoso? Sabe o que está sobre você? Meu ódio. Mas aquele que é humilde, os olhos do Senhor, essa é a promessa que Ele faz aqui: os olhos do Senhor estão sobre aqueles que são humildes. Completamente o contrário aqui.
E como que esse orgulho se manifesta de forma mais prática nos nossos dias? É o que o texto de 1 João lá que nós lemos disse: concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Isso tem a ver, e quando a gente fala de orgulho, querendo dar glória que é devida a Deus a qualquer outra coisa, se a gente pudesse usar uma outra palavra para isso, eu acho que o que vem antes de orgulho é idolatria. É colocar coisas ou pessoas ou qualquer coisa no lugar de Deus. Dar honra, nem que seja eu mesmo, dar honra a quem não é devido. Por isso que nós falamos, só lhe deu glória, somente a Deus, glória. Mas isso é questão de idolatria. O que o mundo tem buscado nessa questão de concupiscência dos olhos, da carne? É simplesmente satisfazer seus desejos, seus impulsos, é aquilo que eles veem e desejam, sem ter contentamento, sem ter alegria e descanso naquilo que Deus tem proporcionado. Por isso que Jesus vai alertar: não andeis ansiosos, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, eu vou acrescentar todas as coisas, mas eu quero acrescentar todas as coisas na minha vida. Aí se torna desejo dos olhos, desejo da carne, sobre tudo isso, e por fim que ele diz, a soberba da vida. Isso talvez a gente encontre algumas áreas mais específicas de soberba da vida em relação a sucesso e ganância. Gente perdendo saúde, perdendo família, perdendo vida, por conta de quê? Dinheiro. Gente abrindo mão dos das suas convicções, abrindo mão da sua fé, por conta do ter. Sucesso, todo mundo hoje deseja sucesso, mas para quê? Eu não estou dizendo que é errado a gente buscar a vida melhor, a gente buscar ser reconhecido no que nós fazemos, mas para quê que você tem buscado isso? E Deus vai dizer: vocês oram e não vão receber nada, sabe por quê? Porque vocês não oram como convém, porque vocês oram pedindo para esbanjar nos próprios prazeres, porque tem algo no seu coração aí que tomou o lugar de Deus, e é por isso que Ele não vai te atender. Coração soberbo, para simplesmente esbanjar. Não sei quantos aqui já viram o filme Senhor dos Anéis. Tem um anelzinho lá do poder do Senhor das Trevas, extremamente poderoso, criado para o mal, mas tem gente boa que quer pegar esse anel extremamente poderoso para salvar um povo, para manter a paz, para fazer coisas boas. Mas tem um problema, porque todos aqueles que têm posse desse anel e usam desse poder, eles são dominados por ele. Um desses personagens, o mais conhecido lá é o Sméagol, que ele vai usar o meu precioso. Um cara que fica doente por conta de poder, por causa daquele anel. E às vezes os nossos ídolos fazem isso conosco, por causa do nosso ego, simplesmente para satisfazer. Nós criamos ídolos para preencher a nossa vida, e esses ídolos vão tomando conta, nos adoecendo, porque eles querem tomar o lugar de Deus. Mas na igreja, essa soberba também se manifesta, e eu quero falar algumas aqui. Por exemplo, idolatria religiosa, soberba do conhecimento. A teologia reformada tem vivido um momento muito precioso no nosso país, e graças a Deus por isso. Gente compreendendo a fé, tendo profundidade nas escrituras, mas isso pode trazer um problema. Gente soberba teologicamente, porque acha que é melhor do que outras pessoas que não confessam a mesma fé reformada. É gente que quer ter instrução, não simplesmente para conhecer e aprofundar o conhecimento desse Deus, mas às vezes é para vencer debate. Às vezes está pensando, agora eu sou reformado, eu quero ver aquele arminianozinho vir falar comigo aqui agora. Acha que é melhor do que outras pessoas por causa da sua convicção. Eu não estou dizendo que isso não é importante para você se aprofundar e conhecer. O problema é você se achar melhor do que outros. E aí, quando a gente vê a respeito do nosso conhecimento, a gente estava estudando isso hoje de manhã, na escola dominical dos jovens. O que é que você tem que não foi lhe dado? Inclusive, a capacidade de estudar, de aprender e de estar aqui hoje na presença de Deus.
O que você tem que não foi te dado? Por que você tanto se orgulha? Isso, infelizmente, pode acontecer no nosso meio. Orgulho moral. É gente como o fariseu, subiu ao templo junto com o publicano, ele começa a orar, e a oração dele é muito sincera e fervorosa. Ele falou: Senhor, obrigado porque eu não sou igual a esse publicano, obrigado porque eu não sou igual a esse vermezinho aí não, pecador. Então o publicano, ele falou: Senhor, ele tem razão, eu sou o verme, eu não presto, tem misericórdia. Aí eles vão ensinar, um desses dois saiu daqui justificado, adivinha qual? E muitas vezes nós temos esse orgulho moral, porque eu não tenho vícios. E certa vez me falaram e eu dei muita razão. Às vezes o fato de, por exemplo, você não fumar, você não ser viciado em cigarro, pode se tornar pecado na sua vida, porque você se orgulha tanto. Fala: olha só, obrigado Deus, porque eu não sou igual a esses pecadores aí que estão na rua. Semana passada, estava saindo com alguns jovens lá do Araújo Jorge, que a gente tem feito um culto lá junto com o pastor João Batista, com jovens uma quarta-feira por mês. A gente saindo de lá, a gente tinha conversado algumas coisas sobre isso, e aí passa um morador de rua por nós. Eu estava com mais dois jovens, um com a Bíblia debaixo do braço, e ele: essa Bíblia é de estudo? Dá um assustado assim, né? Vem criado apartamento, já começa: quê? Essa Bíblia é de estudo? Aí é Bíblia de estudo. Rapaz, eu conheço a Bíblia, e eu sou fã da graça de Deus. Morador de rua, eu sou fã da graça de Deus, eu sei que Deus me chamou. Hoje eu estou nessa situação, não queria estar não, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou estar cumprindo o que Deus me chamou para fazer. Eu falo para esse povo na rua aqui, e rapaz, você pode ficar tranquilo, eu não sou desses caras que mexem com droga, não. Eu ainda falei: você não é não mexe mesmo não? Eu falei: não faço não, eu não tenho essas coisas, o meu negócio é estudar a palavra de Deus. Inclusive já até uma época fiz seminário, mas tive que sair, tive muito problema na vida, e começou a me falar sobre teologia para nós lá. A gente assim, e às vezes a gente olha para gente como essa e fala: Deus, às vezes fala: coitadinho, né? Obrigado porque eu não sou igual a ele. Qual o sentido disso? A gente encontra, nós não estamos livres disso, nenhum de nós, infelizmente. Pega os discípulos que andaram com Jesus, gente que andava com ele, né? São os melhores exemplos que a gente tem, gente que andava com Jesus. E aí Marcos capítulo 9, Evangelho segundo Marcos, vai narrar lá de discípulos que estavam caminhando, eles estavam subindo para Cafarnaum, e aí estava uma conversa lá, e Jesus chega, sabendo o que estava acontecendo, chega para ele e fala: gente, sobre o que vocês estavam conversando? E a resposta: silêncio, ninguém fala nada, constrangedor. E aí Jesus, claro, sabendo todas as coisas, eles falam: você quer ser grande no reino dos céus? Sirva. Gente, sobre o que aqueles homens estavam conversando? Sobre quem era o maior no reino dos céus dentre eles. Provavelmente não estava falando assim: rapaz, eu acho que Jesus tem uma preferência por mim, eu andei sobre as águas. Não, você não, mas você é encrenqueiro. Rapaz, eu sento do lado de Jesus na ceia, eu inclino minha cabeça no ombro dele, eu acho que eu sou maior. Não, eu curo. E aí Jesus: o que vocês estão conversando? Você quer ser grande? E agora Jesus redefine essa questão de grande. O que é ser grande? Quer ser grande? Serve. Se você conhece alguém que tem esse espírito servil, que gosta de servir, saiba que ele é considerado grande no reino dos céus. Então a gente imagina, poxa, então agora eles aprenderam lição, né? Que história foi essa diante de Jesus agora, né? Sem graça. No próximo capítulo, capítulo 10, chegam dois diante de Jesus, meio separado ali. Falei: Jesus, concede um pedido que a gente vai fazer. Eu falei: claro, pode falar o que é. Concede que quando vier o teu reino, a gente sente um à tua esquerda e outro à tua direita. Aí eu imagino Jesus e falei: eles não aprenderam nada. Não compete a mim saber quem vai sentar não, mas você quer ser reconhecido? Sirva, porque eu vim não para ser servido, mas para servir, inclusive para dar a minha vida em favor de muitos. E o texto diz que os outros, não sabe-se como, os outros ficaram sabendo e se indignaram contra aqueles homens,
Pode ser que se indignaram porque eles falaram assim: rapaz, esses caras não aprenderam. Ou pode ser porque também eles falaram: quem eles pensam que são para sentar à direita? Eu sou muito melhor. Pode ser, eu estou aqui só pensando sobre isso, né? Mas muitas vezes nós nos identificamos como esses homens. Talvez pode não ser de forma aberta, mas de forma velada. Eu fico pensando: eu acho que eu sou maior no reino dos céus. Eu sou bom. Eu não sou igual a esse fulano. Olha a vida desse miserável. Eu acho que eu vou me assentar um pouco. Eu vou ter uma mansão no céu. Eu não quero casinha, não. Olha só como isso nos afeta, de forma ainda mais prática. Como que o orgulho nos afeta dentro da igreja. Se alguém acha que merece ser servido e não servir, causa contendas. A gente vai encontrar lá no finalzinho, lá, as cartas de João escrevendo de um homem que estava causando problema na igreja porque ele queria ter a primazia, ele queria chamar atenção mais do que os outros. E aí o que ele fazia? Ele falava mal dos outros, ele expulsava gente de dentro da igreja, não só não receber, mas ele expulsava, porque queria ter a primazia, coração soberbo, egocêntrico, egolátrico, causando problema, contenda, fala mal dos outros, não aceita exortação de ninguém, não reconhece seus erros, é gente mais velha que acha que não tem que aprender com gente mais nova, e gente mais nova que acha que já sabe tudo e não tem que aprender com os mais velhos. É gente que sempre quer atenção, gente que não sabe pedir perdão, é gente que não sabe pedir ajuda. Mas diante disso tudo, desse quadro, desse cenário, a gente vê o quanto Deus odeia a soberba. Como que a gente age diante disso? Qual que é a cura para esse mal? Como que a gente lida diante dessa notícia de que nós somos assim? Agora é o que o versículo 34 nos diz, voltando a ele. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Versículo 37, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Qual que é o remédio para esse nosso orgulho, esse nosso ego inflado? Levanta os seus olhos, você vai olhar para Deus, para de ficar olhando para as outras pessoas, olha para Deus, e quanto mais nós conhecemos quem é esse Deus, mais eu me conheço. Eu estou falando de conhecimento aqui porque eu adoto a ideia de que a fonte de toda a humildade é o conhecimento de quem nós somos, conhecimento de quem é Deus, e conhecimento de quem é o herdeiro desse reino que dura para sempre. Eu conheço a mim mesmo, olhando o que a Bíblia diz a respeito de mim. E presta atenção, porque Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, de que eu preciso ter uma imagem moderada a respeito de mim. Ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, não é além nem aquém. Apesar de a gente encontrar em Apocalipse uma linguagem lá de Cristo falando para a igreja: olha, vocês estão dizendo no seu coração que vocês já têm tudo, não precisa de mais ninguém nem nada, miseráveis, pobres, nus, cegos. É isso que Cristo fala para uma igreja soberba, e às vezes é isso que está precisando falar no nosso coração: miserável, pobre, vem comprar ouro de mim. É o que Jesus está dizendo, vocês dependem de mim. Mas não é simplesmente essa ideia de que eu sou miserável, porque nós somos, mas Gênesis fala a maneira que nós somos criados, segundo a imagem e semelhança de Deus, pobres, nus, miseráveis, que dependem da graça exclusiva de Deus, mas que são transformados pela presença do Espírito. Pensa em você de forma moderada,
Não é ficar agora, eu vou embora para minha casa, eu sou um miserável mesmo, não vale nada, não tem jeito, nem crente sirvo para ser. Opa, para aí. Quem que habita em você? Mas também não vem pensar além do que você é, não. Servo. Pensa além disso, não. Servo do Senhor, chamado para servir. Esses somos nós. Mas também é ter uma visão equilibrada de quem é Deus, na sua majestade e na sua santidade. Nabucodonosor era grande, era o grande rei, mas ele nem tinha terminado de falar e veio uma voz: vamos cortar. Passou o seu reino. E o que aconteceu? Exatamente isso. Eu fico relembrando algumas palavras lá do início, quando alguém disse: haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Esse é o Deus Todo-Poderoso que odeia orgulho. Esse é o Deus grandioso, majestoso, que merece e toda a honra, toda a glória devida a Ele. Quando nós olhamos para esse Deus, aí nós vamos entender novamente essa palavra. O que você tem que não lhe foi dado? E aí, era Paulo falando, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus. Rapaz, por que vocês estão gloriando em homens? Quem são esses perto desse Deus Altíssimo? Levanta os seus olhos, mantenha esse olho firme em Deus. Mas não só isso, Nabucodonosor reconhece aqui aquele cujo reino é de geração em geração. E agora, além de conhecer você mesmo, conhecer esse Deus, se prostre diante da cruz de Cristo. Enquanto você mantiver os seus olhos fitos naquela cruz, você não vai ter motivo nenhum para se orgulhar, nenhum. Porque aí sim nós vamos entender de fato o que é graça. Nós vamos entender de fato que se não fosse por Jesus Cristo, eu, pecador, que não podia fazer nada por mim, para minha salvação, agora vem um que é majestoso, que se humilha, se esvazia a ponto de se fazer homem e morre no meu lugar. É por Ele, para Ele e dele são todas as coisas. Para de achar que é para você. Sua vida é para Ele. Cuidado, porque essas coisas do mundo têm tomado conta do nosso coração. Pais têm preparado seus filhos para obter sucesso nas mais diversas áreas, mas são filhos fracassados na sua vida espiritual. Cuidado, porque você se orgulha daquilo que você é e tem, mas os olhos do Senhor não estão sobre você. Queridos, nós precisamos manter prostrados diante da cruz de Cristo. É o nosso rosto prostrado aos pés da cruz que nos vai ensinar a nos humilhar diante dele. Toda honra, toda glória a Ele somente. Vamos orar.